Oi, amigos, oi, amigas. Eu trouxe Gabriela Brino, a setorista da Vila, para um debate sobre Gonzalo Escobar. A Gabi gosta muito do Escobar, gosta mais do que eu gosto. E não é que eu ache que ele é horrível, nem que a Gabi ache que ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas temos visões diferentes sobre esse jogador. Eu acho que é um debate interessante e os dois têm argumentos importantes. Então você olhou a thumb que meu irmão Giovanni Mussetti fez assim, você falou, meu Deus, eles vão brigar. Talvez a gente brigue, mas não acho que vá ser o caso. Eu vou trazer a Gabi mais vezes aqui no canal. Obrigada. Também vou participar Opa. do canal dela. Então vamos. Esse vai ser replicado no setor E eu quero que vocês deem um feedback sobre esse debate, esse tipo de vídeo que foge um pouco das notícias. E também que você comente quem você escalaria como titular, Escobar ou Souza, e quem teve os melhores argumentos nessa espécie de debate. Like, não? Like? Você quer? Você não quer like? Oh, eu quero muito like. Então pede like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Curta, comente, dê o hype, ative as notificações e avalie se tornar membro para ter conteúdo exclusivo aqui do canal. As lives dos membros muitas vezes também têm a participação. E Gabriela Brino, essa semana já foram 2 vídeos para membros. Mas vamos ao debate. Antes, porém, eu quero trazer dados dos dois, até para que vocês também tenham essa facilidade para formar a própria opinião. Porque às vezes vocês estão na dúvida, pô, quem escalaria? Esses números talvez desempatem alguma dúvida que tenha na cabeça de Eu vocês. queria dizer que eu achei que ia ser um grande debate entre Escobar e Escobar, e aí ele colocou o Souza no meio, e eu vou para um lado bem... Não é que assim... Vamos caminhar juntos aí. Não é que a Gabi quer o Escobar e eu quero o Souza. Né? Eu quero o Souza. A Gabi entende mais o Escobar jogar. Eu acho justificadíssimo ele estar como titular. Mas eu acho que é importante a gente comparar os números para chegar nos argumentos posteriores. Tá. Porque a Gabi, eu acho que ela destaca mais os pontos defensivos e pela minha visão, pelo meu entendimento, pelo meu gosto pelo futebol, eu acho que o Escobar ele acaba sendo mais valorizado por questões que não são do que eu gosto de ver futebol. Tá. Pela raça, pela postura, pelo drible. Eu vou deixar passar essa. Né? Então... vou trazer os números básicos do Escobar, eu vou trazer Campeonato Brasileiro, mas pensando em termos gerais, ele tem uma assistência na temporada, que é aquele cruzamento para o Guilherme contra o Corinthians no Paulistão. Mas dentre os números do Campeonato Brasileiro, dá para ver que ofensivamente muito pouco, defensivamente bem. Então, o SofaScore, que é o aplicativo que eu estou usando, ele divide uma estatística em duas e é algo meio subjetivo, mas eu acho que é interessante a gente destacar aqui. Ele não tem nenhuma grande chance criada, de acordo com o SofaScore, que seria aquele passe claro e cristalino para um gol. Tipo assim, o cruzamento que ele deu para o Guilherme, que é a assistência dele na temporada, não foi uma grande chance criada, foi um cruzamento de direita meio ao léu. E aí, se esse passe cria uma chance clara, ele passa a ter um passe decisivo. É pelo menos assim que o SofaScore entende. E aí não tem nenhuma grande chance criada, ao mesmo tempo em que ele tem 0,7 passes decisivos por jogo. Não entendi. Em média, ele não cria nenhum passe decisivo por jogo e não tem nenhuma grande chance criada no Campeonato Brasileiro. Eu tenho argumentos de que ele normalmente está participando pelo meio, participando, às vezes se expondo mais e sendo o caminho entre a chance importante, não necessariamente ali na pré-definição, como a assistência, entendeu? Ele tá ali no meio, passa pelos pés dele. Essa foi a pior passada de pano que eu já vi na história. Passa pelos pés dele, entendeu? Tipo Por isso assim, que ele não nem o tá advogado do Escobar usaria esse argumento. Mas a gente vai trazer os números do Souza, eu acho que isso vai ficar mais claro. E outro fundamento que eu entendo que o lateral precisa dominar, e que, convenhamos, não só o Escobar, mas o futebol brasileiro tem péssimos cruzadores. A gente olha outros campeonatos e dá inveja de como os caras cruzam como passam, assim. Não sei se é uma questão de treino, de concentração, de gramado, não sei. Mas é raro ou mais difícil a gente ver, num grande campeonato como a Premier League, um cruzamento rasteiro, feio, que nem a gente vê aqui. Eu não tô falando do Escobar, tô falando em linhas gerais. Sua comparação foi triste agora, hein? Mas, enfim. Falando dos cruzamentos do Escobar, que eu acho que é um fundamento que o lateral precisa dominar, ele tem um cruzamento certo a cada 2 jogos, em média, 0,6. Ele precisa de 180 minutos para cruzar uma vez de forma precisa. Convenhamos que é pouco. Não é o ponto forte do nosso amigo. Tá. Então vamos chegar aos números defensivos, que aí eu acho que o Escobar acaba ganhando pontos nesse debate.
Que é um que eu valorizo. O Escobar, ele é um dos que mais desarmam no Campeonato Brasileiro, não apenas os laterais, de todos os jogadores. Ele é top 10 no quesito, ele tem média de 3,2 desarmes por partida, além de uma interceptação e meia, 4,5 bolas recuperadas por jogo. Recupera muito bem. Ele sofre poucos dribles, a cada 2 jogos ele sofre um drible, tem 3 cortes. Isso aqui é E, em compensação, cometeu 2 pênaltis. Mas aí é do jogo, é raçudo, se expõe, acaba Cometer acontecendo. pênalti, pra mim, Acaba é acontecendo. O Souza fez um. é algo que joga contra ele. O Souza, a gente vai chegar nos números ainda, já tá tentando roubar aqui. Eu, o SofaScore, tem o outros, que são estatísticas que aqui eu acho também interessantes. O Escobar, ele dribla uma vez por jogo, razoável até para um lateral mais defensivo. Ele ganha 5 disputas de bola por partida, só que dessas 5 que ele ganha, 5,5, 4,7 são pelo chão. Ele ganha menos de uma bola pelo alto por jogo, até pela questão da estatura. Tá baixinho. E aqui tem uma estatística que é relevante, e também o Souza apresentou que me surpreendeu. Ele perde 10 bolas por partida. Ah, não, calma, é bastante, né? Outros por jogo. Perda da posse de bola, Mas 9,9. recupera muito bem. Ele perde e recupera, mas é porque ele faz também as ele tem o cagadas. taço, ele tem o taço. Ele comete uma falta e sofre meia falta por jogo. A cada 2 jogos ele Cartões sofre uma. amarelos, só pra nós. São 3 cartões amarelos Só? e um cartão vermelho que ele levou. 3 no BR? Não, são 4 cartões amarelos. 3 primeiros cartões, um segundo cartão que levou à expulsão, tá? Eu não sei onde tomar pouco cartão é uma qualidade, mas tudo bem. Uma regularidade, um cuidado. Mesmo se expondo muito. Se expondo porque se ele não sobe pro ataque, né? Expondo muito defensivamente mesmo. Você vê que ele tem essa recuperação de bola, ele tem entradas, ele se arrisca pensando em tomar um cartão amarelo, mas não toma. Isso diz muito sobre essa parte defensiva. Ó, outro número importante, tá? Porque eu acho que a amostragem importa nesse momento, só para não falar besteira. Ele jogou 21 partidas no Campeonato Brasileiro e 17 ele começou, tá? 17 jogos como titular, então é uma amostragem relevante, né? Um dos jogadores aí que atua com frequência. Agora eu vou trazer os números do Souza, do próprio SofaScore. Ele começou 10 jogos, o Souza, então é quase que metade do Escobar, tá? E aí eu vou trazer primeiro os números ofensivos e depois os números... Tudo bem, de acordo. Defensivos. O nosso querido Souza, eu não quero fazer boca de urna aqui Já começou falando com vocês, ele tem uma assistência no Campeonato Brasileiro, Escobar, 0. Ele criou 3 grandes chances no Campeonato Brasileiro, de acordo com o SofaScore. Totalmente a entonação mudar. Escobar, 0. Souza, 3. Ah, porque meio passe, porque começa a jogada, porque ataca pelo meio. O Souza é o máximo, o Souza é o mais eu estou com você. Beleza. Tá bom? Beleza. Eu consigo, cara. Só que a precisão dos cruzamentos... Fala pra mim da precisão dos cruzamentos. É baixa também. 0,4. Cruzamento é um problema, galera. Vamos treinar mais cruzamento. 0,4. E eu acho que tem uma visão distorcida das duas coisas. Que o Souza, ele é um gênio atacando e que o Souza não marca. E as duas coisas estão erradas. Ele é bom e bom. Né? Eu acho que defensivamente o Escobar tem mais argumentos. Mas ainda assim são números parecidos. E aí vamos aos números defensivos do Souza. Realmente são parecidos. Ele tem 2,5 desarmes por partida. O Escobar tem 3 e pouquinho. Então, tipo assim, não tá muito distante. Ele recupera 3 bolas por partida. Bom também. Ele sofre meio drible por jogo. A cada 2 jogos leva um drible. Que é o mesmo caso do Escobar. Eu acho que nesse contexto ele se expõe mais. Porque se ele ataca mais, ele tem mais chances de levar drible. Tem 2,5 cortes por partida em média. E cometeu um pênalti. O Escobar cometeu 2. E aí aqueles outros dados que a gente também trouxe em relação ao Escobar. Ele tem um drible certo por partida, que também é parecido com o Escobar. E as disputas são muito parecidas. Ele tem 4,8 disputas de bola vencidas. Dessas, 4,2 são pelo chão. Mesmo percentual do Escobar. Bem abaixo, né? Comete uma falta por jogo, sofre uma falta e levou apenas um cartão amarelo. Então, se cartão amarelo foi um argumento para a Gabizinha, o Souza também levou vantagem nesse aspecto. Então, ofensivamente, melhor que o Escobar em criação de chances, pior que o Escobar em percentual de cruzamentos certos. Eu sei que é algo subjetivo, tá? Porque às vezes você dá um bom cruzamento e o goleiro sai do gol e defende. Não, eu estou falando em geral mesmo. Se você dá um bom cruzamento e o goleiro sai e faz uma boa defesa, esse cruzamento é errado.
só que às vezes estava um segundo atacante. E se você cruza um bagulho merda no primeiro pau, torta a bola, é o cruzamento certo. Eu sei que é subjetivo, mas eu acho que dentro de uma amostragem vale a pena a gente citar essas estatísticas que o Souza e o Escobar ofensivamente tem uma diferença mais considerável e defensivamente nem tanto, pelo menos no aspecto de estatísticas, né? Eu sei que o desempenho às vezes não é o que os números mostram. E eu quero argumentar sobre uma visão que eu tenho de futebol mesmo, que aí acho que é uma questão de gosto. Então tem gente que gosta de retranca. Tem gente que gosta de assistir um bom sistema defensivo. Tem gente que vibra mais com o desarme do que com um passe legal. Tem gente, de verdade, tá tudo bem. É perfil mesmo. Mas eu acho que, guardadas as devidas proporções, para vocês não me chamarem de louco, eu acho que esse exemplo cabe. O Santos teve 2 grandes laterais esquerdos na sua história recente. Léo, o maior da história na minha visão, um dos maiores de todas as posições, grande vencedor pós-Pelé, ídolo máximo do Santos. Léo e Kleber Chicletinho, que não é tão ídolo como o Léo, ganhou muito menos que o Léo, mas que tecnicamente era um negócio assombroso, principalmente nesse aspecto do cruzamento. No bom sentido. Sim, ele era, tipo assim, é muito diferenciado tecnicamente, tanto é que ele virou camisa 10, que é algo que você consegue imaginar o Escobar de 10? Não. Você consegue imaginar o Souza? Não consegue? Souza jogando pelo meio campo? Mais ou menos. Mas por não. Vamos lá. O Santos teve o Léo, que é o maior lateral esquerdo da história do Santos. O Kleber, pra mim, foi o melhor que eu vi. Porque eu acho que existe uma diferença entre o maior e o melhor. O Kleber, tecnicamente falando, era o que eu falei. Ele era um meia na lateral esquerda. O cruzamento que ele dá pro Moraes no título paulista contra o São Caetano é um cruzamento que, se fosse qualquer outro jogador, teria muita chance de fazer o gol, porque é um cruzamento teleguiado. A bola faz uma curva rente à linha de fundo e cai na cabeça do Moraes, que é um cruzamento que parece que desafia a física. Ele era muito diferente. Só que o Léo, ele era um cara bom tecnicamente, por isso que ele virou ídolo também no Benfica, mas que ele tinha um pouquinho de Escobar em relação à postura. Nossa, que elogio o Escobar. Não. Vocês vão entender O Escobar tem um pouquinho de Léo, vocês pegaram isso. em questão de postura. Essa mais é uma postura quase que extra-campo do que jogando. O Léo dava carrinho quando às vezes não precisava, ele batia na veia, ele vibrava com a torcida, ele dava muitos duelos pelo chão. E eu gosto de quando o jogador sempre tenta jogar, sempre tenta sair com posse de bola limpa. Se você tem a possibilidade de antecipar o jogador, roubar para sair jogando e você dá um chute para a torcida, é quase que você jogar para a galera, literalmente. E o Léo tinha um pouco disso, e o Escobar tem bastante disso, e o Souza já é mais Kleber, no sentido de tentar privilegiar a posse, o drible, que é um jogo mais vistoso. O Felipe Jonathan, O Lucas vai acabar com o vídeo aqui. vai achar mais idiota ainda, né? Mas acho que vocês vão entender. O Felipe Jonathan, ele defensivamente era nulo perto do Souza. Na época boa, quer dizer. Na época boa, com o Pituca marcando por ele, tava tudo bem. Depois ele ficou exposto. Mas o que eu quero dizer é que o Felipe Jonathan, em termos técnicos, era impressionante em alguns momentos. A bola vinha do goleiro toda torta, ele dominava, que parecia que a bola colava no pé dele. Esquerda, direita, domínio de peito bonito, sabe? Ele tinha tecnicamente uma vantagem. Só que defensivamente ele era tão nulo que hoje eu escolheria o Escobar. Só que o Souza, por esses números que a gente está vendo, ele é melhor que Escobar ofensivamente, eu acho que isso todo mundo concorda. E defensivamente ele não é tão diferente. Então, se você tem o Souza, que tem esse potencial técnico gigantesco e hoje ele já é relevante, eu acho que é uma perda de tempo, de talento e de dinheiro você ter o Souza como reserva. Claro que você pode colocar aí no comentário, pô, o Escobar podia ser um terceiro zagueiro pela esquerda, o Escobar podia ser um volante. Tá, a gente combinou de não improvisar. Mas pensando no aspecto qual lateral tem que jogar, o Souza vai jogar contra o Bragantino, inclusive, porque o Escobar está suspenso, mas eu acho que é um problema de presente também, principalmente de futuro, você segurar o Souza. Ele foi mal contra o Vasco. O mundo inteiro foi mal contra o Vasco. Se a gente fosse basear pelo Vasco, o Luan Pérez não jogaria mais pelo Santos. Ele fez, pra mim, a melhor atuação no jogo contra o São Paulo. O Souza, ele não é mal defensivamente. O Escobar pode até ser um pouquinho melhor, mais seguro, mais experiente. Mas ofensivamente ele é muito diferente. E eu acho que o Souza, em pouco tempo, ele poderia ser muito melhor que o Escobar. Eu já acho que ele é melhor que o Escobar. E eu acho que melhor do que se preocupar no jogo contra o Vasco, a gente poderia se basear no jogo contra o Flamengo, que é um timaço. E o Souza, ele jogou uma partida genial. O Neymar foi o destaque pelo gol,
Mas o que o Souza fez naquela partida foi um negócio de maluco. Então, se o Souza tem essa capacidade de jogar contra o Flamengo, eu acho que ele tem capacidade de ser titular. Só que muitas vezes a visão de vocês, a minha, acaba ficando distorcida porque o Escobar é esse cara que vibra, que desarma, que dá carrinho, que mostra raça. Sendo que o Souza, nos números, ele desarma parecido, só que ele não parece estar desarmando sempre. Porque eu acho que o desarme do Escobar é aquele desarme que você fala, nossa, Escobar. Porque é um desarme, pá, vistoso. Você fala como se ele só fizesse isso também. E não é bem faz assim. isso. Não é bem assim. Não são todos. Não, defensivamente ele é bom, mas fora isso... Mas não são todos os desarmes deles que são necessariamente por baixo, dando carrinho. Eu Você não- fala como se todos fossem. Não, eu tô falando de dar carrinho, eu tô falando de dar chutão, de jogar pra lateral, de disputar no choque uma bola que você podia antecipar e sair jogando. Mas tem jogadas pelo meio, por exemplo, que ele faz desarmes bonitos e limpos que você não leva em São consideração mais- tanto são porque mais marcam difíceis, mais é. esses. Então são mais difíceis, mas eu acho que é uma Ele não postura faz do isso. Escobar. Não, concordo. Eu não sei se o Escobar pensa, tipo assim, nossa, Vou ser muito vou dar carrinho malandro. pra... Não acho que é isso, também eu acho que é uma Acho que é questão natural. que o próprio Escobar, ele tem dificuldade, acho que até confiança, porque ele não é um cara grosso. Ele é um cara muito enérgico, né? Ele tem muita energia. Ele tem suas limitações técnicas, eu acho que é flagrante, mas ele não é aquele cara horroroso, ele tem uma capacidade, eu acho que se ele... mas tipo assim, tem gente que só consegue marcar Não, e ele entrega a bola no pé. Não é o caso dele, ele tem uma é certa... molho. Não, longe disso. Mas ele tem uma certa qualidade, que eu acho que ele mesmo se segrega. Ele vai até o limite, sabe? Muitas vezes ele cruza antes de chegar na linha de fundo, ele podia tabelar e ele toca pra trás, ele não arrisca um drible, ele chuta de qualquer jeito e foda-se, nem prepara o corpo direito pra finalização. É tipo assim, nossa, foda-se, ele já fez isso algumas vezes, várias vezes. Então, esses são os principais argumentos para que eu veja o Souza titular. E eu tenho, de verdade, a percepção, principalmente na Vila Belmiro, porque o Escobar, não sei se vocês todos têm essa oportunidade de ver o Santos como mandante pessoalmente. O Escobar, dentro da Vila Belmiro, ou dentro do Morumbi, ou onde o Santos jogar como mandante, ele é um ídolo. Ele não é um ídolo da torcida em geral, óbvio. Dentro da Vila, o Santos não passa um jogo sem que o nome dele seja gritado. Comparou ao Léo, chamou de ídolo. Gente, Não. eu não preciso dar argumentos aqui, tá? A Gabi Eu tá- não preciso a Gabi tá dar tirando. argumentos aqui. Dentro do contexto de Vila Belmiro, onde você tá ali mais a flor da pele, você não tem uma avaliação, você não tá vendo da TV, você não tá vendo replay, Tá sentindo? o Escobar pega a bola e chuta pra longe, a torcida vibra. Ninguém vai chegar na Vila e falar, nossa, Escobar, domina a bola e está jogando. Ou poucos vão fazer isso, porque você tá contagiado pela emoção ali. Não faz isso. Cara, isso é muito irritante. Qualquer lance, o Escobar domina, a Gabi assim, ó. Olha o nosso lateral. Nossa, me incomoda demais. Isso é uma guerrinha fria entre nós, sabe? E quando o Souza tava jogando, eu fazia a mesma coisa. Tipo assim, ó, viu? Não precisa cair. Mas eu não precisa quero desarmar. na sua. Eu fico puto de verdade. Fala, é isso aí, Souza. Não precisa cair, não precisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o jeito, a postura, o recado que o Escobar transmite faz com que ele tenha essa visão de, meu Deus, ele rouba 1000 bolas com o jogo e ninguém passa por ele. E não é verdade. Ao mesmo tempo que ele não é horroroso, que muita gente também já pintou, que ainda pinta. Ninguém não pinta. Mas dentro do que os dois podem fazer hoje, e principalmente o que podem fazer daqui a pouco tempo de futuro, eu não entendo de verdade o Souza ser reserva. Não entendo. Eu te explico, vamos lá. Vamos aos argumentos do porquê o Escobar hoje é titular. Você concorda? Primeiro, hoje eu concordo. Nossa. Hoje eu concordo com o Escobar titular. Não tem dislike, bem que em mim, tá? Eu acho que o Souza, em qualquer oportunidade que ele pegar essa posição para ser titular, que será o próximo jogo, tem boas chances do Escobar perder essa sequência. Justamente pelo. Souza é melhor. Justamente, mas eu concordo que o Souza é melhor, esse não é meu ponto. Eu cancela tô tudo. justificando a titularidade do Escobar. O Concordo. porquê ele é titular hoje, assim como eu fiz um vídeo no meu canal, o canal Setorista da Vila, do porquê o Guilherme é titular. Você concorda? Não sei, mas tem argumento. Não tem nenhum Tem. atacante no elenco do Santos melhor que o Guilherme hoje. Se eu penso por argumento. O Souza é melhor que o Escobar. Então vamos aos mas eu não discordo disso. O Souza é melhor que o Escobar, mas eu entendo o Vojvoda colocar o Escobar hoje como titular e agora eu trago motivos. Eu acho que ele conhecer o Escobar do Fortaleza, mesmo tendo descartado ele na época para o Fortaleza, o histórico recente do Souza pesou graça. pesou contra para essa sequência do Souza acontecer. Foi o 6-0 do Vasco, ele já tinha conhecimento de um jogador mais experiente, com mais tempo de conhecimento dele, com um tato mesmo de futebol, Escobar. Então fez sentido essa escolha de primeira opção, porque ele foi no seguro, né?
que foi basicamente o Escobar. Então, esse é o primeiro argumento para ele ter dado essa chance, e aí a gente vê e converteu o porquê desse Escobar ter tido continuidade. Para mim, passa pela regularidade do Escobar. É muito difícil a gente ver um jogo muito ruim do Escobar. Ou ele é ok, ou ele é bom. É muito difícil você olhar e falar, nossa, hoje o Escobar foi ruim. Desde a chegada do Vojvoda, isso não aconteceu, por exemplo. Não tem nenhum... Ah, mas são poucos jogos. Sim, lógico, a amostra é muito curta. Por isso que eu ainda acho que o Souza pode pegar... E o único jogo ruim do Souza foi o Vasco. Sim, que nem foi com o Vojvoda. Por isso que eu falei, o próximo jogo pode ser que ele pegue a posição mesmo, tá? Então, essa regularidade eu acho que é muito levada em consideração. A parte de energia, mesmo que tenha a ver com a atmosfera do jogo, mas energia, apresentação, de se apresentar o jogo, tá? Não é um desempenho. Você acha que o Escobar gasta mais energia que o Souza? Não, acho que ele demonstra mais essa energia. Eu tô falando de postura. Perfeito, eu concordo com a questão de postura também. É como se ele tivesse uma campanha de marketing em volta dele natural, sabe? Tipo assim, Bem com ele mesmo. como se tivesse um publicitário falando assim, vão gostar de você se você fizer isso, você sabe? O som dele é quietinho, ele sabe? Ele, perfeito, é isso mesmo. Só que eu acho que isso é muito bem visto pelo Vojvoda. E aí eu tô só colocando, pensando com a cabeça do técnico, vendo o dia a dia do Santos e levando em consideração que ele já conhecia aquele cara, é mais experiente, não está exposto no momento, então vou dar essa sequência até acontecer alguma coisa que me faça mudar de ideia. Que pode ser o próximo jogo, volto a dizer. Eu acho muito difícil que o Souza ganhe frequência caso... Infelizmente falando. Calma, desse jogo pra agora? Ele vai titular contra o Bragantino, fato. Mas acho difícil que ele continue. Quarta, perfeito. Vamos ver. Vai depender muito do que ele demonstrar. Não, acho que não depende. Acho que ele pode fazer 3 assistências que ele não sai do time. Porque o Vojvoda, ele tem... foi muito... Não, porque o Vojvoda, ele tem como um dos preceitos do trabalho dele a lealdade, a justiça. Então, se o Santos melhora nos pés do Escobar, e o Escobar só fica fora por uma questão de suspensão, não por uma decisão técnica, eu acho muito difícil que o Vojvoda volte atrás. Eu não sei se eu concordo, eu acho que dependendo do que o Souza demonstrar em campo, ele olhar e falar, putz, preciso dar mais uma chance pra esse menino, porque tem alguma coisa ali de diferente. Ninguém sabe que tem algo diferente. Tudo bem, mas... E mesmo assim não colocou. Mas é diferente de você ver isso numa prática em um jogo... Você assistiu os jogos do Santos. O jogo contra o Flamengo dele, pra mim, é um jogo pra enquadrar. Outra coisa você assistir, outra você ver em campo com você à frente do time. Eu acho que isso tem diferença, né? Mas vamos lá. Não foi na época do Vojvoda, mas isso é um argumento na minha visão do porquê o Escobar também é titular, que é a versatilidade dele. Ele ter jogado pela direita, pra mim, é incontestável. O quanto ele quebrou aquele galho, não sendo a posição dele, tendo que pensar 3, 4 vezes antes de executar, porque é muito difícil você fazer tudo com o lado contrário do seu corpo, da perna dominante. Não foi com o Vojvoda? Não. Mas eu acho que isso mostra o potencial que existe no Escobar como jogador, de forma geral, independentemente de ofensivamente pior, defensivamente pior, eu acho que ele tem tanta vontade, ele demonstra tanta essa energia dentro de campo, a postura que a gente tá falando, que ele leva isso até para um lado contrário para, enfim, estar como titular, jogando em qualquer lugar. Tanto que a gente falou que não pode colocar ele em outro lugar do campo, né? Não pode roubar, mas claramente ele faria, por exemplo, azar. Um volante, um terceiro zagueiro. Terceiro volante, terceiro zagueiro. Mas ele como lateral direito foi uma loucura, gente. Foi uma loucura, concordo. Mas foi uma loucura que deu não acho que é qualidade dele. Pô, tá maluco. O Souza ter sido lateral pro Escobar ser improvisado só joga a favor do Souza. Mas eu não tô dizendo que o Souza não é mais... O Escobar só foi pra direita porque ele perdeu a vaga pro Souza ali. Não, foi porque ele precisava... Naquele momento, o Kleber Souza já era desesperado. O Souza já era titular antes. O Kleber Xavier estava desesperado. E o Souza tem que ser titular. Posso falar uma coisa do Kleber? Você não deixou eu terminar meus argumentos. Eu tô rapidinho. Desculpa, gente. Não é mansplaining. 24 minutos já. Desculpa. É que o Kleber... Sabe por que o Kleber colocou o Escobar, né? Por que o Kleber colocou o Escobar na direita? Porque a água bateu na bunda. Não, eu tô falando, foi desespero. E a rede social pedia. Sim. Assim como ele colocou o Robinho Júnior sem nenhuma convicção do que estava fazendo. Então não é que o Escobar treinou na posição e conseguiu a vaga. Mas pra mim passa por característica de coragem, de tipo assim, o Souza não poderia fazer a direita como o Escobar, até por uma questão de experiência. Saber, inclusive. Não, tipo assim, eu acho que o Escobar ele tem essa polivalência que passa a ser, na minha visão, um defeito, porque se ele fosse muito foda na lateral, na posição dele, cara, o cara que é foda, ele não é polivalente. Porra, aí você tá completamente maluco. Aí é um argumento que eu discordo completamente. Porra, gente, aí acabou. Se o cara... Mas qual que é a posição da cena? Vamos daqui, eu não concordo. Voltando, ele fez a lateral direita, pra mim isso é uma justificativa da coragem, da vontade de estar em campo. E ele se demonstrou muito bem naquele lado também, mesmo com curto tempo pra ele... Pô, imagina, as circunstâncias, depois circunstâncias que estavam nessa situação daquela lateral. Então, pra mim, cumpriu o papel dele, mesmo sendo completamente fora do que ele estava projetando pra carreira dele, de forma geral.
foi lá e fez a dele. E aí, pra mim, passa pela regularidade, como eu disse, é muito difícil a gente ver jogos muito ruins de Escobar. Eu acho que defensivamente é o que eu prezo por um lateral, eu acho que ofensivamente é muito bem-vindo, tá? E por isso que eu prezo muito também pelo Souza, eu acho que o Souza tem que ser titular e tal, mas eu entendo, porque o principal motivo dele ser titular hoje é justamente a parte defensiva em que o Vojvoda queria muito arrumar. Ele veio com essa ideia, o Vojvoda chega ao Santos querendo arrumar o quê? A pior parte do Santos, que era a parte defensiva. E aí, contra-argumentos em relação ao Souza, ele é muito bom ofensivamente, mas o Escobar é extremamente regular na parte defensiva, e aí junta tudo, ele é um bom defensor, ele é muito vigoroso nessa parte de anímica, né, de forma geral, de postura, de desempenho, de torcida. Então acho que isso também conta pontos para o Vojvoda colocar ele como titular. Então acho que ele acabou escolhendo o Escobar muito mais porque eu tenho que arrumar aquela linha, então eu vou pegar o cara mais regular que eu tenho, que eu já conhecia, sendo que o último jogo do Souza, infelizmente, não foi bom e eu não tenho amostra o suficiente, eu preciso colocar alguém pro próximo jogo chegando ao Santos, então eu vou escolher e vou no simples e no seguro, que é colocar o Escobar. E o Escobar faz bons jogos, fim. Cara, eu não acho nem simples, nem seguro colocar o Escobar. Pô? Porque assim, a gente parte do princípio de que o Souza não sabe marcar pra argumentar isso. E é uma mentira, os números mostram. Eu repito, eu tô falando isso com a cabeça do Vojvoda chegando ao Santos. Então, mas o treinador, ele precisa avaliar o que é feito antes dele chegar. Não a partir da chegada dele. Tipo assim, beleza, o primeiro jogo, eu entendo jogar o Escobar. Então, mas ele fez bons jogos. O jogo contra o Fluminense, o Escobar foi simplesmente ok só. Foi nada demais. Regularidade. Então, mas aí você tem tempo de trabalho e você enxerga que o Souza é melhor. Esse é meu ponto, a gente não tem acesso aos treinos, galera. Eu acho meio impossível o Souza ir mal nos treinos. Mas eu não tenho acesso aos treinos pra cravar que o Souza treina melhor. O meu maior ponto de discordância. 20 minutos, a gente precisa urgentemente. O meu maior ponto de discordância da Gabi é entender que o Escobar é melhor defensivamente que o Souza. Isso me. Eu acho que ele se doa e ele tem. Ele sabe. Ele é mais experiente e mais forte E ele duelos. sabe do ponto fraco dele, que é o ataque. Como o ponto fraco dele é o ataque, e ele também deve reconhecer isso. Uma coisa é você falar tipo assim, nossa, o ponto fraco é o cruzamento no primeiro pau. Outra é o ponto fraco dele ser os 50% do que ele precisa ser. Não, porque ele Uma faz loucura muitas isso, jogadas por dentro. Ele não é simplesmente fazer a ala desse movimento. Ele joga por dentro também e as jogadas Ele acontecem. não queria nada, ele não deu uma assistência por dentro. Assistência por dentro não, mas ele participa, ele se apresenta. Qual gol É dos assim anos que ele- 6 que ele construiu por dentro, alguma coisa? Não teve. Por isso que eu concordo que o Souza tem que ser titular. Ele tem muito potencial, muito mais a entregar do que o Escobar. Mas eu entendo hoje o Escobar ser Meu titular. ponto é, para terminar minha participação, o Escobar é um bom reserva. Em determinados contextos, talvez faça sentido a utilização dele. Por exemplo, o Santos e São Paulo, 1-0, entra o Tassiano para cumprir uma função mais defensiva que ofensiva, quase. O Escobar, nesse aspecto, por ser um cara que na Vila Belmiro ele contagia, porque ganha um pouquinho mais de duelos em média, porque talvez entrasse de uma forma física melhor, tipo assim, colocar o Escobar aos 20 do segundo tempo para segurar, eu consigo entender. Mas você partir do pressuposto de que o Escobar é melhor defensivamente que o Souza e ponto, eu até acho que ele é um pouco melhor, porque ele é mais experiente, ele já viveu mais, ele lida melhor um pouquinho com as partidas, mas a gente teve uma pequena falha na gravação. Depois de 30 minutos também, né? A gente mereceu, culpa minha, tá? Diga-se. Mas acho que é uma falha da natureza, falando, gente, vocês estão discutindo a meia hora 30 minutos sobre o Escobar. Souza A Gabi e argumentava lateral. antes da interrupção na gravação que talvez o Escobar faça um pouco mais de sentido em relação ao Souza por causa da dupla dele, né? Como o Guilherme é um cara que ataca bastante o fundo, é um cara ofensivo, que fica muito com a bola. O Escobar não necessariamente O Escobar dá uma segurada um pouco pro ataque e faz ao lado dele da forma mais ideal. E aí meu argumento era de que para isso o Vojvoda deve observar. Não que o Souza sobe mais e consequentemente se expõe mais, mas também cria mais chances, mas como o Vojvoda chega querendo arrumar mais a defesa, e acho que foi o principal setor em que a gente viu evolução de fato, isso meio campo, o ataque segue sendo um desastre. Eu acho que, o ataque segue sendo um desastrezão. É que o último jogo teve uma melhorinha, mas ainda falta pra mim. Vai ser o maior trabalho dele agora, vai ser ataque. Pra mim ainda falta legal. É porque a Gabi adora adjetivos exagerados, Eu sou intensa, gente. Escobar, absurdo, ataque, Deixa eu voltar pro meu argumento. Que loucura. Enfim, eu acho que pra isso pesa muito pro Vojvoda. Ele vê um Guilherme mais ativo e um defensor, né, um lateral muito regular e preciso nessas partes defensivas. E o Souza devendo um pouco mais na parte de números, né, um pouquinho mais abaixo. E aí tem essa sequência do Escobar também muito boa. Então acho que isso pesa muito pro Escobar ser titular no momento.
Ai, difícil. Vamos acabar por aqui, vai. Mas enfim, temos muitos argumentos prós e contras. No final das contas, a gente até converge pro mesmo caminho. Souzinha. Na minha visão, o Escobar tem que ser reserva. Na visão da Gabi, ela prefere o Souza, mas entende também que o Escobar jogue com o Vojvoda. É isso, um vídeo de mais de meia hora. Quem assistiu até aqui, de novo, É maluco. tá? Eu já fiz isso, mas eu vou fazer de novo. Sol. Aí a gente vai pedir pra você digitar Girassol se você assistiu até aqui. Eu acho que a gente vai ter 2 comentários de Girassol. Vocês dois Mãe, pai, obrigado. saibam que vocês são maravilhosos. É isso. Obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, essa maratona, que é quase um cajibo. Espero que vocês tenham gostado do debate, desse novo formato de vídeo. Vocês gostaram? A gente vai trazer outros, certamente mais Curtos. curtos. É isso. Obrigado a quem assistiu até o final. Inscreva-se tanto no meu canal quanto no canal da Gabriela Bino da Vila. E até o próximo vídeo. Chega.